tem a dizer aí? Cara, o governo estuda tributação retroativa de bets, né? É curioso, porque assim, vocês que me conhecem há mais tempo, cara, eu falo disso desde 2016, cara, né? E isso era uma espada que ficaria pendurada. É bom de ver a tranquilidade do Almir como empresa que é nova, né? A tranquilidade de quem conversa sem nenhuma preocupação, já que não tem esse passivo nem fiscal, nem consumidor, né? Também a espada do direito consumidor também é pesada e está pendurada por um fiozinho de cabelo, né? É a famosa espada de Damocles, né? Depois a gente pode até falar sobre um pouco sobre a espada de Damocles aí, mas, cara, isso aí vai dar uma sacudida e já se fala em lobby em favor da tributação e em lobby contra a tributação. Vai ser curioso. Eu vou assistir de longe aqui. Parei de dar aula, então hoje eu olho só como um curioso, cara. Ô, Vitor, eu fico pensando no contrário. O que será que acontece com as empresas que exploraram, mas não existem mais? Resolveram não atuar no mercado Verdade. regulamentado ou saíram mesmo, mas tiveram seu período de. Não sei se isso é aplicável ou não. Cara, Curiosidade. o que acontece? Perguntando para um Vamos lá. professor. É. Então agora vamos falar academicamente aqui do que eu acho, vai levantar discussão e polêmica, né? Mas qual era o caso das empresas estrangeiras, né? Elas operavam numa brecha da lei de contravenções penais, né? Que dizia que a lei de contravenções penais não atinge a empresa estrangeira, então elas operavam no território estrangeiro. E aí, por isso, eu sempre fiz uma distinção, Ricardo, das empresas que trabalhavam para o Brasil, das empresas que trabalhavam no Brasil, né? Aquelas que trabalhavam no Brasil, elas criaram um conceito de estabelecimento prestador. E é isso que o governo quer explorar, a ideia de que, se eles estavam no Brasil, havia um estabelecimento prestador e então o imposto é devido. Se ela foi adquirida por outra e tal, e foi toda essa mutação empresarial, ela é absorvida pelo conceito da responsabilidade tributária. Agora, aquela empresa que era estrangeira e trabalhava para brasileiros, mas num domínio.com, com servidores estrangeiros, staff estrangeiro, cara, tudo genuinamente fora do Brasil, elas nunca geraram elas nunca exerceram um fato gerador em território nacional. Então, agora, aquelas que estavam no Brasil dentro de um conceito de estabelecimento prestador, mas fecharam as portas, que não tinham tamanho suficiente e tal, cara, isso é como qualquer outra empresa que gerou receita, não pagou imposto e fechou em seguida, né? As estrangeiras mesmo que pararam de operar para cá, vou dar um exemplo, a NetBet. Cara, a NetBet nunca teve escritório no Brasil, abriu a regulamentação, eles não vieram. Cara, a NetBet não deve nada, né? Toda a receita que ela gerou num país estrangeiro, inalcançável pela legislação tributária brasileira. Nunca teve escritório aqui. Então, é um exemplo de uma empresa que não deve nada, entendeu? Não sei se consegui me fazer, Claro. Eu me fazer entendi, claro. eu Também. entendi. Gostei até, citou até um exemplo curioso. Interessante. O assunto é mesmo polêmico, vamos ver o que vai acontecer. Acho que é difícil botar na prática, assim, né? Com uma certidão, com uma coisa. Não sei se eles vão conseguir exatamente fazer com que. Ali, Mas eu processo acho, mas administrativo. eu acho que assim, desculpa, Vitor, o falando do regulador, Uhum. o foco hoje deveria estar para combater o jogo ilegal. Claro. Então, assim, Uau. você tem algo que está acontecendo agora, todas as pesquisas mostram a relevância do jogo ilegal hoje e a capacidade arrecadatória ela é evidente, né? Assim, a pesquisa mais tranquila que eu vi dá conta de que pelo menos metade do mercado é ilegal. Então o governo, em tese, poderia dobrar a sua arrecadação se ele consegue ter uma fiscalização efetiva e fazer com que esse flow flua diretamente
para as empresas que são licenciadas, que recolhem imposto, que têm políticas de jogo responsável, etc., do que o contrário. Então, assim, eu acho que a energia são escolhas que você precisa fazer, né? Aonde você vai colocar a sua energia? Eu acho que isso é algo que no médio e no longo prazo vai trazer benefícios muito maiores para o nosso país do que o contrário. Sem dúvida. Olha só, eu já falei isso algumas vezes aqui, vou ter a oportunidade hoje de falar de novo isso na sua presença. Esse governo que está aqui hoje, tá, essa chapa PT-PSDB, eles nunca foram favoráveis ao jogo. Eles regulamentaram o jogo com o objetivo de arrecadar, né? Mas, se você olhar todos os pronunciamentos, cara, dos integrantes dessa coalizão política no passado, é sempre contrário ao jogo. Sempre. Então, é por isso que eu acho que eles têm dificuldade de enxergar que eles têm que fazer algo de útil para a indústria. E aí, qual é o útil? É acabar com o jogo ilegal. Eles não veem utilidade nisso, porque eles não veem utilidade nem no jogo, que não seja arrecadar. Então, Quer dizer, a menos que a gente consiga sentar, e aí você trouxe um aspecto bom e eu vou mencionar ele, vou roubar ele aqui. Cara, se é possível dobrar a arrecadação, irmão, a gente tem que chegar no cara e falar o seguinte: pô, tu tá satisfeito com esse dinheirinho que entrou aqui? Tô. Vamos dobrar ele? Vamos. Me ajuda aqui. Eu dobro ele para você. Se a gente não conseguir mostrar esta utilidade tributária, irmão, a gente não vai conseguir nada deles. Cara. Então, eu acho que isso é assim, qual é a história que você quer construir? Porque, por N motivos, chegou-se a uma regulamentação. Ela pode não ser perfeita, mas foi o melhor que foi feito até agora. E acho que a gente, enquanto indústria, deveria trabalhar para ajudar o regulador a aprimorar as regras. O que você vai fazer a partir daí? Você tem uma cultura estabelecida no nosso país em relação ao nosso segmento, que é algo, se fala muito pouco a respeito disso, mas o brasileiro abraçou a nossa indústria como parte da sua jornada de entretenimento online. Isso é um fato. Essa cultura está estabelecida hoje. A nossa indústria é muito importante para vários setores, citando só dois: mídia e futebol. Assim, a indústria é fundamental para esses dois segmentos que são muito importantes e relevantes no nosso país. Eu acredito que a gente tem que trabalhar muito com educação, porque existe um desconhecimento em relação às culturas e aos hábitos da nossa indústria de uma maneira geral. Então você começa a ouvir projetos de lei, etc., que são excrescências e que, no final das contas, se aquilo for implementado, você vai ter o regulador empurrando clientes para o mercado ilegal, quando a gente deveria buscar exatamente o contrário. Então, eu acho que o que a gente deve fazer é educar. E existem muitas pessoas em Brasília que ainda não têm o discernimento e a educação em relação à indústria. Porque a gente chegou num ponto onde a proibição ela ficou lá para trás. Você tem algo estabelecido. Ele é potente, é forte, ele está no dia a dia das pessoas. A publicidade é muito importante porque ela ajuda a separar o joio do trigo. Você, através o cliente, pensando sempre no cliente, ele consegue identificar um patrocínio ou uma propaganda de TV como pertencente a uma marca que está licenciada e regulada. Ao passo que, sem isso, ele vai ficar cego. E ele pode cair em operadores que são ilegais e não vão ter cuidados que os operadores legais têm. Então, eu acho que o governo, a gente precisa educar até o ponto que o governo ele precisa chegar num ponto, e nós precisamos trabalhar para isso, para que ele proteja a indústria e não o contrário. Isso abre para dois pontos. Um, concordando contigo, porque se você analisar as falas
dos senadores durante a CPI das bets, que já acabou, foram poucas aquelas falas que faziam sentido. Tinha gente falando besteira ali o tempo todo. Mas é desconhecimento. Mas é ali. desconhecimento do... Mas, escuta... E vontade de aparecer um pouco. E vontade de É aparecer desconhecimento. e pouca vontade de querer aprender também, né? Porque tem aí um monte de coisa, desde podcast, eu tô falando uma coisa idiota, mas tem podcast, tem revista, tem sites, tem eventos, tem um monte de fonte de conhecimento que eles poderiam absorver. Teve agora Bet Summit, né, em Brasília, né? A gente planeja fazer um BIS-BSB também lá agora, acho que em outubro, que deve ser. Depois eu confirmo e a gente divulga, para tentar levar um pouco de conhecimento para essas pessoas, porque afinal de contas, mais cedo ou mais tarde, estão lá de novo no plenário, na mídia, falando besteira. Não, porque o dono do Tigrinho é o Magre. O rapaz lá, o Fernandinho, né, saiu como dono do Tigrinho. Que Katsu, não é Desconhecimento, possível. Ale. Desconhecimento total de como a indústria trabalha, opera, qual é o seu modelo, o que é a tecnologia, o que é um operador, o que é um provider, o que é um PSP, o que é um afiliado. É educação, né? Educação. Que não serve só para o apostador, mas serve também para aqueles que estão ali no governo que precisam entender um pouco mais. A verdade é que existe um mérito incrível de que o mercado hoje está regulado. E tudo isso é muito novo. Nós estamos vivendo o mês 8 da regulamentação. Tudo é muito recente. E a gente não pode cair em estelionato regulatório. Não dá para você ficar um período de tempo discutindo uma lei, as empresas aderirem e você mudar a regra do jogo para pior, para os operadores que são legais, a 5 minutos de jogo. O que a gente tem... aumentar o imposto, do tipo aumentar o imposto de 12% para 18%. Que isso, imagina. Quando você fala isso, por isso que eu acho que a gente tem que colocar adultos na sala. O que você está falando é de aumentar a arrecadação. Aumentar a arrecadação, ela deve vir do mercado ilegal e não majorando mais quem já paga. Então você tem uma esteira gigante para fazer isso. E você tem mecanismos para fazer isso. Eles estão sendo encarados. E a gente precisa educar. Esse é o nosso papel. É verdade. Almir, e punir, né? Só, tem um conceito que eu gosto muito e eu faço o possível para aplicar ele na minha vida, sabe? Quando alguém me pede alguma coisa, eu normalmente tento entender o seguinte: cara, o que você quer? O que você quer não necessariamente é o que você está me pedindo. E está alinhado com o que você está falando. Porque, olha só, o que o governo quer? O governo quer arrecadar mais. Aí alguém vai lá, traduz isso do tipo: vamos aumentar o imposto da BET. Então, ninguém quer aumentar o imposto da BET. Eles querem arrecadar mais. Cara, se você acaba com o ilegal, traz para dentro do legal, você arrecada mais sem aumentar o imposto de ninguém. Então, assim, esse é o problema, cara. O desconhecimento é de tal ordem que o sujeito não sabe pedir. Então ele fala assim: vamos arrecadar mais desses caras? Vamos. Aí alguém vem lá: opa, arrecadar mais, peraí. Ah, não, ele quer aumentar a alíquota. E não é só... E além disso, não quer dizer, isso. por isso que a educação é tão importante. Porque além dele arrecadar mais, ele vai estar protegendo o cliente. O cliente vai estar em um ambiente mais seguro. Mas é mais difícil, né? O cliente vai estar em um ambiente que tem mecanismos de controle de menores. O cliente vai estar em um ambiente muito melhor, com jogos certificados, etc., etc., se beneficiando de tudo que a regulamentação tem. Então, mas é mais difícil, né? O que? Educar? Não, educar, combater o ilegal, isso aí já me deu até preguiça de falar. Se eu tô lá no lugar deles, é porque o cara que fez 2 meses de economia, a gente entendeu? não pode, mas assim, a gente não pode jogar de lado e... Eu tô com preguiça. Eu não tô. Eu prefiro só... Desculpa. Eu, se fosse o governante lá agora no local dele... Então, mas não, eu tô com preguiça. Só aumenta aí de 12 para 18. O governo não pode ter preguiça. O governo é diferente. Pois é, mas ele esse não tem, pode né? ter preguiça. O governo ele deve buscar o melhor. E nós que estamos nisso há muito tempo sabemos que o melhor
é um caminho. E esse caminho ele não é fácil. Mas o teu caminho não foi fácil. O meu não foi Não, fácil. não, não. A gente Eu sei, mas precisa- a cabeça dos caras é assim. Eu entendi, mas Tô a com gente precisa preguiça. ser melhor que isso. Aumenta aí. Eu A entendo. gente Eu precisa acho que ser melhor que E isso. tem que ser através da educação. Tem que ser. é o Eu único entendo, jeito. Almir, porque eu fico muito quieto quando a gente fala. Eu tenho uma dificuldade muito grande de comentar Brasília e não gosto. Adoro. A gente sabe disso. A gente faz um contraponto aqui, mas eu não gosto. Eu tenho vários motivos. Por exemplo, eu contesto a vontade deles arrecadarem, em primeiro lugar. Mas aí é uma super filosofia sobre governos, que eu não quero entrar nisso. E eu tenho esse sentimento, Almir, porque me dá um desânimo muito grande quando eu ouço, quando eu vejo os movimentos deles, mas a gente não pode ficar alheio. Não, Então que é o tipo da acho... coisa que mesmo te desagradando ou te dando a má impressão, eu também acho, Ale, que falta muita coisa. Eles são nossos executivos, sem querer falar os poderes, né, legislativos, eles são pessoas que a gente colocou em cadeiras para administrar o nosso dia a dia em qualquer questão. Então, quando vem uma situação nova, eu não espero que eles sejam especialistas, mas eu espero que eles cumpram o que a gente espera deles. Eles se aprofundem e façam a coisa certa, ou tentem fazer a coisa certa. Independente se vejo é esse movimento. esquerda, direita, acima, abaixo, do centro, não A tanto gente faz. faz isso. O Almir nasceu na indústria e contou um pouco da semente da indústria nascendo nele. Ele foi buscar, ele foi se aprofundar. A gente espera isso deles. Eu não vejo esse movimento, então eu vejo essas coisas que o Vitoldo falou. Os motivos são tortos e eles buscam completá-los pela manobra errada. É o que você falou. O que você quer no final? Você quer arrecadar mais? Se você fizesse isso, talvez você conseguisse atingir o seu objetivo, mas eles não vão para isso. Mas Além a gente tem que ser de- melhor que isso. Assim, eu acho que Mas a gente eu acho que a consegue, gente, Almir. eu Essa acho, é a eu grande acho que a gente pergunta. como cidadão, a gente acaba, enfim, tendo um pouco desse sentimento que o Ale falou. Eu tô cansado, da preguiça, etc. Mas eu acho que a gente tem que lutar o bom combate. Esse é um bom combate para se lutar, sem dúvida. A gente não pode se abater. A gente tem que trabalhar a educação. Vocês aqui que têm um canal relevante, que são pessoas relevantes na nossa indústria, que as pessoas escutam, a gente precisa buscar o caminho da construção. A gente tem que construir algo. E não é fácil, não é fácil. Não é. Você vai ter interesses, você vai esbarrar em incompreensão, em falta de visão, mas esse é o nosso trabalho, essa é a nossa obrigação. A gente tem que buscar esse caminho de construção. Eu não fujo à luta, que nem o nosso hino fala. O duro é que eu tenho dúvida se a gente alcança, se a gente consegue fazer alguma coisa que alcance. Alcança. Não sei, Ale. Eu Mas sou o cada vez mais. Nem que seja no cansaço, a gente ganha. ganha. Quem, sinceramente, quem que está nesse mercado há mais de 10 anos, iria dizer que hoje a gente está aqui em um mercado regulado. Não, isso não iria acontecer. E isso aconteceu. Então, assim, eu acho que o mundo, ele dá tapa na nossa cara todo dia no sentido de que as coisas acontecem. A gente tem visto cada coisa no mundo. Então, assim, eu sou empreendedor de alma. Assim, você não empreende se você não for otimista. Eu acho que otimismo é uma estratégia para encarar a vida. Então, eu acho que a gente tem que buscar o caminho da luz. Duro. Eu lembro que os caras... É duro, mas a gente tem que buscar esse caminho de construção. Eu acho que fundamentalmente, no final das contas, é melhor para quem mais importa, que é o cliente, que é a pessoa que é o nosso, que é o rei de todos aqui. Nenhuma dessas operações, os patrocinadores existiriam se não fosse o cliente. A gente precisa lutar para que ele tenha um ambiente saudável, justo, correto, com tudo que tem de melhor do ponto de vista de tecnologia e de regulamentação. Esse é nosso dever. Nós aqui, eu devo tudo a essa indústria. Eu vou fazer o máximo para que ela seja o melhor possível. Tudo o que eu tenho, eu devo do ponto de vista material, eu devo a um caminho traçado nessa indústria.